Acompanhando essa trajetória da vida de Saulo, talvez você, como eu, antigamente pensava o seguinte: puxa, Saulo devia ser uma pessoa muito má, uma pessoa horrivelmente horripilante. Não. Saulo, embora fazendo todo tipo de barbárie na vida, todo tipo de atrocidade, perseguindo a igreja de Cristo, matando os crentes, prendendo-os, ele não era uma pessoa má. Depois que ele se converte, ele se apresenta como ele era no passado. Nós vamos ver a conversão dele, daqui mais umas 2 mensagens, nós vamos ver como se deu a conversão deste homem. Mas ele, depois de convertido, escreveu 13 cartas que, passando pelo cânon espiritual, hoje fazem parte desse acervo de livros da Bíblia Sagrada, escrituras inspiradas pelo Espírito Santo. Paulo foi muito privilegiado ter sido usado por Deus, movido por Deus para escrever isso para nós. Nós vamos ver isso no final desta série de mensagens sobre o nosso coração, o coração de Saulo. E eu quero mostrar para você hoje, meu querido irmão e amigo, que pensa que Saulo era um monstro na sociedade. Não. Ele não era uma pessoa má como a gente pensa, porque todos os males do coração de Saulo também são os males do nosso coração, e eu creio que nós não somos pessoas tão más assim. O mal é o que está em nós. Esse é que é o problema. O que estava em Saulo realmente era mal, mas Saulo em si é a imagem e semelhança de Deus, criado para servir ao Senhor. Vamos ver o que a Bíblia Sagrada diz. A Bíblia diz que Saulo era um cidadão romano de grande reputação, respeitabilidade, credibilidade na sociedade. Olha o que ele escreveu em Atos capítulo 22, versículo 2. Ele diz: quanto a mim, sou um judeu nascido em Tarso, da Galácia, criado aos pés de Gamaliel, grande doutor da lei, grande mestre da lei, instruído conforme a verdade da lei de nossos pais, zeloso de Deus. Está vendo os detalhes aqui? Ele está falando da vida pregressa dele, da vida de quando ele perseguia a igreja. Ele disse: judeu, nascido em Tarso da Cilícia, criado aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei de Deus, dos nossos pais. E ele diz: e eu sou zeloso de Deus. Essas questões em Paulo não mudou. Ele seguia por causa de um zelo extremo que ele tinha de Deus, só que, como ele escreveu aos Romanos, zeloso de Deus, mas sem o verdadeiro entendimento. Por isso fazia Paulo o monstro que nós julgamos aqui pela vida pregressa dele. Ele vai escrever também aos Filipenses, é uma outra carta que ele escreve à igreja de Filipos, e ele escreve ali aos irmãos filipenses. No capítulo 2, versículos 5 e 6, ele diz: fui circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, quer dizer, único irmão materno de José, filho de Jacó. Sim, exatamente isto. Hebreu de hebreus, ele diz: meus pais são hebreus, meus pais são israelitas, da descendência de Abraão. Fariseu segundo a lei, aqui está o problema. Segundo a lei eu fui feito um fariseu. Segundo o que eu fui ensinado na lei dos meus pais, eu me tornei um fariseu, um herege, um perseguidor. É assim que uma pessoa se torna má, é por aquilo que está aprendendo, por aquilo que ela aprendeu desde o berço. Por isso, repito mais uma vez, Salomão disse: ensina um menino no caminho em que deve andar, e quando ele crescer não se desviará dele. Era assim que Israel fazia com seus meninos quanto à lei de Deus, ensinando ao deitar, ao levantar, ao sair de casa, escrevendo nos umbrais da porta, na palma da sua mão, a palavra de Deus, decorando textos inteiros e assim por diante. Ele diz: olha, segundo a lei eu fui fariseu. Aquilo que eu recebi de meus pais me tornou um fariseu. Segundo a justiça que há na lei, eu fui irrepreensível. Veja que ele tinha coisas boas na sua vida. Um homem irrepreensível segundo a justiça que há na lei. A lei de Deus é boa, é justa,
é verdadeira e aqueles que as seguem da maneira correta, eles serão justos também. Só que Saulo teve a infelicidade de ser instruído por pessoas que não conheciam Jesus. Conheciam a Deus, mas não conheciam Jesus. Incrível, não é? Jesus veio para libertar Israel, mas eles não entenderam. Está lá em João capítulo 1, versículo 11. Veio para o que era seu e os seus não receberam. Eles nunca reconheceram Jesus como o Salvador. Reconhece Deus como Senhor, Deus como Pai, mas não reconhece Jesus como Salvador. Aqui está o grande problema. Aqui estava o grande problema de Saulo. Quem sabe pode ser esse o grande problema de algumas pessoas que me acompanham, de algumas pessoas que leem a Bíblia, de algumas pessoas que frequentam a igreja, de algumas pessoas que convivem com crentes, que conhecem Deus, mas não conhecem Jesus. Aqui está o problema. Deus não salva. Jesus, sim. O sangue de Deus não justifica, mas o sangue de Jesus, sim. Deus não é o caminho, não é a verdade, não é a vida, mas Jesus Cristo, sim, porque Jesus é apresentado e Deus é visto através do Senhor Jesus. Embora Deus sendo tudo isto, ele concedeu e transferiu tudo isso para Jesus, a fim de que os nossos olhos estivessem voltados para Jesus, que é o Salvador do mundo. Paulo não reconhecia esse princípio, infelizmente. O que estava ocorrendo em Saulo? O mesmo que está ocorrendo também em nós. Uma má compreensão e um mau entendimento quando se trata das coisas espirituais, especialmente da salvação em Cristo. Vamos ver o que Pedro disse para nós, o apóstolo do Senhor Jesus. Pedro também, um grande apóstolo de Jesus, ou um apóstolo do grande Deus, melhor dizendo. Ele escreveu do grande Jesus, ele escreveu na sua primeira carta, capítulo 1, versículo 18 e 19, como é que o nosso pensamento muda, ou quando é que o nosso pensamento muda, baseado em que ele muda, o que não estava ocorrendo com Saulo quando perseguidor. Ele diz o seguinte: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fomos resgatados da vã maneira de viver, que por tradição recebeste de vossos pais. Tome cuidado com as tradições, a não ser que sejam tradições bíblicas. Mas se as tradições são dogmas da sua própria religião, tome muito cuidado. Porque Saulo era muito religioso. Não existia ninguém mais religioso do que Saulo. Mas também não existia ninguém que tivesse mais ódio no coração contra Jesus e contra os crentes do que Saulo. Como se dá para entender isso? Paulo estava estribado aqui em coisas corruptíveis, como os ensinamentos que ele recebeu na sua meninice, como a educação que ele recebeu durante o seu treinamento como soldado romano para entrar no farisaísmo. Isso endureceu o coração de Paulo. Lamentavelmente, muita gente boa está sendo ensinada de maneira totalmente errada. Boas intenções, mas andando em caminhos errados não chegará a lugar nenhum. E ele diz: não por tradição que recebeste de vossos pais, mas, entretanto, com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Saulo não entendia este princípio no início. Ele, uma boa pessoa em si, um bom cidadão, elogiado, afagado, mas ele não entendia esse princípio. Quantos de nós também vivemos assim? Eu vivi ignorantemente também assim. Deus, 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 mas baseado naquilo que eu aprendi dos meus pais, em uma religião que não tinha Deus nem Jesus, porque quem tem Deus tem Jesus, quem não tem Deus não tem Jesus e vice-versa. E aqui Saulo vivia nessa condição. Mas o princípio aqui é o sangue de Cristo. Não são coisas que recebemos, não são benesses que recebemos da religião, da igreja. Não. É o sangue de Cristo que nos purifica de todo pecado. Sem este conhecimento, Saulo era um perseguidor implacável da igreja de Cristo, embora amando e zelando por Deus. Como dá para entender isso? É interessante.
É o problema de todo pecador que não conhece Jesus como seu Salvador pessoal. São amigos de Deus, amigos de Jesus, amigos do Evangelho, amigos dos crentes, amigos da igreja, a maior instituição de organização do mundo, mas inimigos desta organização. Não, eu conheço o Evangelho, fui criado desde menino, eu sei os detalhes, eu sei os caminhos, eu gosto muito dos crentes, eu gosto muito da igreja, mas ser membro dela, não. Que pena. Esta é a vida de muita gente. Inimigo de tudo, mas inimigo de todos, porque quem é inimigo de Deus se torna inimigo também de Jesus. Quem é inimigo da igreja se torna inimigo de Jesus, porque aprendemos aqui que a igreja é do Senhor Jesus Cristo. Estamos falando da igreja de Jesus, não é de qualquer igreja no mundo, da igreja do Senhor Jesus Cristo. Quanto se pagaria para fazer parte do clube dos ricos? Quanto pagaríamos para fazermos parte do clube dos ricos, dos milionários, dos bilionários deste mundo? Alguns pagam até a vida para se tornarem ricos, se sacrificam, se doam, se vendem, vendem a sua alma, vendem os seus bens. Pessoas que vendem membro da sua família por causa de uma determinada religião, de um ocultismo que lhe leva à riqueza. Pessoas que fazem isso, lamentavelmente. Sabe o que disse Jesus em Mateus 16, 26? Que vale o homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder a sua alma? O que o homem daria em troca da sua alma? Que barganha você faria em troca da sua alma? Ela vale muito mais do que ouro, prata, do que o mundo inteiro, disse o próprio Jesus Cristo. Jesus deu a sua vida pela igreja. Sim, ele deu a sua vida pela igreja. A igreja é a mais importante instituição neste mundo. É a maior organização que já vimos nesse mundo quando se trata da igreja do Senhor Jesus. Mateus capítulo 16, versículo 18 e 19, disse Jesus: sobre mim edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E ele disse para Pedro: eu vou te dar a chave do reino dos céus. Estava dizendo: eu vou te dar a minha palavra, e você vai pregar as minhas palavras. Essa era a chave do reino dos céus, do domínio de Deus. E ele usou isto quando chegamos no capítulo 2 de Atos com muita clareza, versículo 14, ele diz: escutai essas minhas palavras. E naquele momento, ele pregando a palavra de Deus, abrindo o reino de Deus através das chaves que eram as palavras que Deus colocou no seu coração, e ele repassava para o povo. Chega no verso 37, a Bíblia diz que o povo, ouvindo isto, compungiu-se o seu coração e perguntaram o que deveria fazer. Ele foi muito claro: crê no Senhor Jesus Cristo e cada um de vós seja batizado. Verso 41, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a palavra, e naquele dia agregaram-se à igreja quase 3.000 almas. Portanto, fica muito evidente que a igreja de Cristo é a maior de todas as instituições, as chaves do reino de Deus é a palavra, e aqueles que se unem à igreja através da palavra e não do batismo, eles entrarão no reino de Deus. Jesus foi muito claro quando falou com Nicodemos, dizendo: aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Ele falava: Nicodemos, um homem que fora batizado no judaísmo, um homem que fora batizado no farisaísmo, era judeu e fariseu ao mesmo tempo, um homem altamente religioso, mas disse Jesus: importa nascer de novo. Se tu não nascer da água, da minha palavra, pelo meu espírito, não pode entrar no reino de Deus. Portanto, fica muito claro aqui o problema que estava no coração de Saulo, a interpretação errada de um grande e bom homem na sociedade, porém sem o conhecimento bíblico. A igreja, repito, é a maior instituição. A palavra de Deus é a única coisa que nos une ao reino de Deus. Olha o versículo 19 do capítulo 16 de Mateus, após Jesus ter entregue a ele a autorização de pregar a palavra. Aquele que se unir na terra estará unido no céu. Quem estiver desunido na terra estará desunido também no céu. Por isso que nós pregamos aqui uma série de mensagens sobre a igreja do Senhor Jesus Cristo e mostramos que
A igreja, ela é de Jesus. Ele não a vendeu. Ele não colocou à venda. Ele não empresta, ele não a dá. Não. As pessoas que entram para a igreja só têm uma porta: o batismo bíblico. Para o reino de Deus, uma única porta: o novo nascimento. Aqueles que nascem de novo, o primeiro sinal que eles dão é fazer parte da Igreja de Cristo, porque a Igreja de Cristo representa a família de Deus. O filho, quando nasce, ele se adapta à família. Ele deseja estar com a família, especialmente quando ele tem o entendimento, o conhecimento dos pais e dos seus irmãozinhos. Jamais ele sairá daquele lar, a não ser que seja arrancado à força. Mas ele jamais sairá dali, porque o seio da família, a presença do pai, a presença da mãe, a presença dos seus irmãozinhos, é o que ele mais tanto deseja. Você já se converteu? Você já se diz crente? Você já se diz salvo? Espera aqui. Você pertence à Igreja de Cristo? Ou você ainda está dando tempo ao tempo? Com todo o conhecimento que você tem da palavra de Deus, ainda está vivendo a vida pregressa de Saulo. Longe de Deus, sem esperança e sem Deus no mundo. O conhecimento não nos salva. A sabedoria não nos salva. A teologia não nos salva. A igreja não nos salva. A igreja recebe pessoas salvas, advindas do reino de Deus. Quando Pedro pregava em Atos capítulo 2, as pessoas se convertiam. Pela palavra elas se ligavam, elas se uniam no mesmo pensamento, no mesmo sentimento, no mesmo propósito, pessoas salvas, e agora elas se separaram da multidão. Se uniram a Pedro, e como Pedro era apóstolo do Senhor Jesus, representante da igreja de Cristo, então elas se uniram à igreja de Pedro. Examine que igreja de Pedro era esta. Examine, por favor. Examine quem era Pedro. Pedro era um apóstolo representante do Senhor Jesus, como Tiago, João e outros apóstolos também. Que Deus te abençoe, que essa palavra esteja abrindo o seu coração, que você possa estar entendendo esses detalhes dessa grande colcha, que quando ela montada, você possa ver a beleza de Cristo refletida em você através da palavra de Deus. É isso que Cristo quer, que ele seja refletido em nós, porque nós somos uma carta escrita e lida por todos. Nós somos o bom cheiro de Cristo. E ele quer que nós vivamos para ele aqui, porque um dia estaremos vivendo com ele na eternidade. Deus te abençoe, Deus te guarde. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado mais uma vez pela tua santa, bendita e inerrante palavra. Obrigado, Deus, pelo teu Espírito Santo, que eu tenho certeza que enquanto estou falando aqui, ele está falando aos corações daquelas pessoas que estão me ouvindo. Deus usa de misericórdia para com aqueles de coração duro, de coração fechado, de mente entenebrecida, para que isto possa ser desfeito através do poder da tua palavra. Que o sangue de Jesus possa adentrar nestas vidas, transformando, santificando, justificando, tudo em nome do Senhor Jesus. Abençoa as famílias, guarda-nos de todo mal. Esta é minha oração no nome do Senhor Jesus, o nosso amado Salvador. Amém. Eu te espero na próxima mensagem para vermos alguns comportamentos que Deus não concorda. Isso se Deus nos permitir. Até lá.